Boa noite! Hoje são 24 de fevereiro e nós estamos na nossa 64ª live. E o intuito... Hoje, Ruana, que bom que você já entrou. Ruana, eu vou fazer um pouquinho da introdução e depois eu te convido, tá? Hoje são 24 de fevereiro, nós estamos na nossa 64ª live. E o intuito é ajudar principalmente o paciente, mas também ajudar os familiares que cuidam, ajudar os cuidadores profissionais e terapeutas. Olá! E em conjunto, compartilhar conhecimento, compartilhar vivências, experiências. E quando a gente compartilha, a gente também aprende muito, porque cada um de nós temos uma vivência com os nossos idosos. E é muito importante esse compartilhar, porque quando nós compartilhamos, cada um pode passar essa vivência e os conhecimentos. Hoje nós temos um tema muito delicado para eu, para a psicóloga, para você familiar. Por quê? Porque os conflitos familiares... Oi, Severina! Oi, Maria Inês! Eu tô aqui. Gente, eu quero falar para vocês que eu preciso voltar no oftalmologista. Tô enxergando muito pouco, tá? Por isso que de vez em quando eu chego perto. Então, nós precisamos ter a delicadeza, né? O tato para falar dos conflitos familiares quando envolve a pessoa idosa. E aí, o que pode? Eu vou dar só uma introdução. O que pode agravar ou melhorar os cuidados, o prognóstico, o tratamento de uma pessoa idosa. E aí eu fiquei pensando, muitas vezes o paciente idoso, com ou sem demência, ele está ali presente. Então, quando nós temos brigas, quando nós temos conflitos entre irmãos ou na família, aquele paciente idoso, ele percebe. Se ele estiver numa fase avançada, talvez nem tanto, mas aquele ambiente, aquela sensação, porque quem está em conflito, o corpo fala. Então, essa relação pode agravar. A outra coisa, assim, que às vezes o conflito é do cuidador. E esse conflito, às vezes, acontece por quê? Porque ele ama demais. E o amar demais sufoca. E quando sufoca, acaba que aquela pessoa, ela não tem autonomia, não tem independência. E a última coisa que eu vou falar sobre o que pode ajudar ou piorar são os laços da família. Como que é importante que nós façamos, né, esse laço acontecer. Os nossos encontros com os nossos pais, com os nossos irmãos, e que ali seja um local de amorosidade. Porque quando tem essa relação, eles também percebem. Agora, oi, amigas. Gente, muito obrigada, Nízia, Janete. Ai, deixa eu acenar para todo mundo. Eu vou convidar a Ruana. E, como eu disse, é um assunto delicado,
Mas, novamente, eu peço a vocês o quê? Que vocês coloquem o que acontece, onde nós podemos, né, interagir, onde a Ruana, né, pode nos sugerir, nos orientar, para que todos possam ter habilidade, né, no dia a dia, quando ocorrer esses conflitos, né, familiares. Eu vou convidar ela e já volto. Aqui no Instagram é diferente. Ah, tá aqui. Tá difícil. Juana, tenta mandar o convite para mim. Aparece o seu nome. Agora sim. Mandei o convite, tá? Bem, deixa eu ver aqui, porque a câmera está invertida. Então. Pronto. E aí, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Juana, por estar conosco, né? Isso. Nós, como eu falei, é um tema delicado, mas eu tenho certeza que todos, né, estarão conosco, vão poder colocar, né, qual é a vivência, o que preocupa no dia a dia e como que nós podemos interagir. Pessoal, eu vou pedir para ela se apresentar. A Juana é uma amiga, uma pessoa muito inteligente, ela é psicóloga, mas ela tem uma experiência linda com a mãe dela, ela é cuidadora também, familiar, e eu vou passar a palavra para que ela possa falar um pouquinho da vivência dela, dessa relação, do que são os conflitos e da relação de cuidadora familiar. Ok, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nós estamos fazendo essa dobradinha, não é a nossa primeira, mas que venham muitas posteriormente. E sejam todos bem-vindos. Já vi que a Maraci, nossa amiga em comum, está aqui nos assistindo. Um grande beijo. Foi ela que nos apresentou, não é verdade? Foi. Então, tá vendo? Uma amiga vai apresentando a outra e assim a vida segue. O que acontece? Eu sou Juana Laves, sou psicóloga, me formei em 1985 e vou fazer as contas, pelo amor de Deus, parem de fazer contas. E recentemente eu terminei uma pós em gerontologia, justamente falando sobre idosos. Eu sou terapeuta, também atendo online e tenho os meus canais. Eu falo sobre minha mãe que tem Alzheimer, minha mãe já não está mais conosco há 3 anos, vai fazer 4 em setembro. E toda a minha experiência no cuidar foi baseado no susto, porque o Alzheimer, quando apareceu na nossa casa, ela não bateu nem a porta, ela entrou e quando eu vi já estava instalada. E tudo que eu vivenciei com a minha mãe foi aprendendo no dia a dia, porque ninguém está preparado para cuidar. É um desafio que nós desenvolvemos e abraçamos e vamos em frente, porque se nós não fizermos isso, o que acontece? Não é verdade? É verdade. Mas o que eu puder ajudar em termos de informações, eu estou aqui para isso. Fique à vontade para fazerem suas perguntas também. Novamente, eu falo para vocês que é interessante que vocês participem, né, sobre essa relação. Eu falei de início algumas coisas que podem, né, piorar, né, a relação da família. Mas nós podemos sim pensar em outros fatores, né, em outras condições onde, quando nós estamos com o paciente, nós pensamos, quando nós estamos com o nosso familiar ou com a família, o que nós poderíamos ajudar, né? E a minha primeira pergunta para você, Juana, com a sua orientação,
né, sendo psicóloga e cuidadora familiar, para um cuidador que cuida sozinho. E aí eu vou abrir o leque de que, às vezes, o cuidador é a nora, às vezes é a filha, às vezes é um filho, às vezes é um neto. E chega um momento onde ele está exausto, ele está cuidando sozinho, né? E aí tem aquela relação que ele está cuidando sozinho, mas ele tem uma família ali junto. O que você pode sugerir, o que você pode orientar para esse familiar que está dizendo para ele: eu não aguento mais, eu não consigo mais? É complicado, né? Você sabe muito bem que numa família sempre sobra aquele que vai cuidar sozinho. Parece que é escolhido a dedo. Eu não posso porque eu trabalho, eu não posso porque eu tenho marido, tenho filhos, eu não posso porque isso ou por aquilo, eu não tenho estrutura, e sobra uma pessoa que vai e faz, e começa a cuidar. Só que quando você cuida de alguém, seja com demência, seja com alguma outro tipo de doença, existe 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses por ano, e assim por diante, acaba chegando à exaustão, sim. Por quê? Porque está sozinho, não tem o apoio dos outros membros. E isso tem que ser evitado. Não é a nossa realidade aqui no Brasil, em que o idoso ele é muito largado de mão e só aquele que cuida. São raros que tem o companheiro ou a companheira que estão ali juntos, ajudando a cuidar. É muito raro que irmãos se unam para fazer isso. Geralmente corre, porque a doença, seja ela qual for, assusta. E eu não me sinto nunca preparada, mas eu digo para vocês, ninguém está preparado. A doença não vem com um manual. Você, quando tem um bebê, o bebê nasce, vem com um manualzinho lá, tá? Você olha, esse tipo de choro é fome, esse tipo de dor de barriga, esse tipo... Não, não vem. E na doença, repito, seja lá qual for, a pessoa pode ter um AVC, pode ter sido um acidente, está imobilizado com a perna engessada, ou uma cirurgia mais delicada, que a pessoa precisa ficar imobilizada. Ou um câncer, né? Um câncer, né? Uma leucemia, alguma coisa que às vezes nem o cognitivo está, né? O cognitivo está preservado, né? Então, assim, não é fácil. Não, a pessoa percebe isso. Então, quando direcionando isso para uma demência, seja um Alzheimer, um corpo de bebê ou outra coisa qualquer, o que acontece? Essa exaustão vai chegar um momento, alguns mais cedo que outros vão ultrapassar esse limite físico e vai atingir o emocional, vai atingir o mental, e não só o físico, vamos dizer assim, e também o espiritual, que começa a duvidar de si mesmo, da sua própria capacidade, e acaba se afastando até da própria fé. Então, o que acontece? É evitar que isso aconteça. Mas, Joana, como é que eu vou evitar se eu estou sozinha? Bem, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a lei do idoso, nós temos o Código Civil, e às vezes a gente precisa fazer uso disso, sim. Ah, mas são meus irmãos. Cara, desculpa. Seus pais não te criaram, não criaram você e seus irmãos e sua família ali, não alimentou. Então, agora inverteu os papéis. Está na hora de vocês, filhos, quando a gente fala de filhos, porque tem muito marido, tem muita esposa que está cuidando do seu também. Tem essa obrigatoriedade. E é até uma obrigação moral. Você não pode estar presente porque trabalha, ajuda financeiramente. Você não pode estar presente porque viaja muito, isso, aquilo, outro. Não tem problema, vá visitar no final de semana, chega com um pacotinho de fralda, chega com um hidratante para a pele, que é muito ressecada de quem está acamado, chega com alguma coisa e pergunta, olha, hoje eu não trabalho, hoje você vai dormir na sua cama e eu vou ficar com meu pai e com a minha mãe, por que não fazer isso? Então, quando se chega ao momento dessa grande exaustão em que
eu não vou conseguir mais, eu estou perdendo a paciência, já estou começando a gritar, eu não estou me alimentando direito, eu não estou indo mais a médico, eu quebrei um dente, tem 3 anos, não consigo consertar. Falei de dente por coincidência, tá? Quando chega esse ponto, você precisa de ajuda. E ajuda terapêutica também, de um profissional da área. As clínicas da família no Brasil, em alguns lugares, funcionam muito bem, e outros não. Então, você tem que ter o que? A palavra, saber buscar o seu direito, conhecer melhor o que você pode fazer. Você tem direito a uma enfermeira que vá uma vez por semana visitar o seu ente querido? Você tem direito de um médico de 2 em 2 meses visitar para receitar, prescrever a medicação? Você tem direito de uma nutricionista, de uma fisioterapeuta? Não é suficiente, mas é alguma coisa. É que você pode buscar informações. E você tem direito, sim, a um atendimento terapêutico, nem que seja uma vez na semana. Para quê? Para falar, desabafar, colocar e, principalmente, gente, não assuma tudo sozinho. Você precisa que pelo menos uma pessoa, seja um vizinho, um amigo, um parente, um filho, alguém fique com aquele idoso, tá com você, você saia de casa. Respirar, botar o pé no mato, na grama, dar uma caminhada no pé da praia, ir para a pracinha, ver crianças jogando bola, ir para o shopping. Não vou comprar nada, mas eu tomo um sorvete, tomo uma água de coco, eu relaxo naquele momento, vou ver um filme que todo mundo viu e eu não vi ainda. Eu vou chamar alguém para ir comigo e o único tema proibido é falar sobre o problema. Daqueles 2, 3, 4 horas. É impossível, Moana, eu não consigo. Então, preste atenção. Você tem direito a ter esse apoio financeiro para ajudar a pagar uma pessoa para ficar com a sua família, seu pai com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, para aquele dia você sair. Você tem esse direito, está no Código Civil. Os filhos precisam se unir para levantar essa verba, tipo, R$ 20 cada um, R$ 30 cada um, R$ 10 cada um, para se pagar um cuidador naquele dia para você descansar. E isso está no Código, isso é um direito. Quer dizer, você pode acionar até judicialmente, se for o caso, mas você pode se evitar, por que não? Acordo? Eu te falei, você entrou nesse assunto, né, de buscar. Recentemente eu coloquei um vídeo curto falando de convidar, né, o familiar ou parte da família, porque às vezes é uma nora que está cuidando e ela é uma nora, nem é filha, e aí ela está exausta. E às vezes esse convite que eu falei, até me explicando, é um convite educado, porque quando nós também convidamos ou pedimos, aquela pessoa passa a ter mais consciência. Mesmo que ela não vá, ela tem consciência de que você falou com ela, ó, eu estou exausta, eu estou cansada, né? E isso leva a gente a pensar também, entrando num assunto, é que muitas vezes tem que ter tato para falar, né, Juana? Tem que ter tato para falar. Tem que ter jeito para falar. Que, Juana, tudo isso que você está falando é uma utopia. Que seja até, mas torne realidade. Se você não verbalizar que está cansado, as pessoas vão dizer assim, mas você nunca reclamou, nunca falou nada, você nunca pediu. E não é vergonha pedir, gente. Não é vergonha. Você não vai deixar de ser mais ou menos filho se você pedir uma ajuda. Agora, se você entrar numa exaustão e adoecer, sentir o drama, quem é que vai cuidar daquela pessoa que você cuida? E pior, quem vai cuidar dos dois, porque você vai estar doente também. Nós passamos por uma pandemia violenta de Covid. E o que acontecia? A pessoa que cuidava, às vezes, pegava a Covid e não podia chegar perto do idoso e tinha que se virar para cuidar.
e muitas vezes o idoso acabava pegando também, desenvolvendo. Até que chegaram as vacinas e as coisas foram amenizando. Mas o primeiro ano, 2020, foi muito difícil. Quantos e quantos partiram e não tiveram nem oportunidade de se despedir. Então, os conflitos familiares, quando a gente fala em conflito, é justamente nesse ponto delicado de você verbalizar. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em dia? Comunicação. A comunicação errada, falha, aquela comunicação que tem um monte de entraves. Você fala uma coisa, mas às vezes o tom da voz eleva um pouco. Não, você está sendo irônica, você está sendo debochada. Não, você falou isso. Não, mas eu não falei isso com essa intenção. O que eu estou te dizendo é aquilo. Ah, mas não entendi assim. Quer dizer, a comunicação, desde os tempos, né, das cavernas, ela é falha. Porque assim, é uma pessoa, objeto, e a outra pessoa conversando. Então você não tem que ter vergonha. O não, você já tem. Mas chega junto e fala, vem cá, essa noite não daria para você me substituir? Ela não vai dar trabalho, já vai estar alimentada, já vai estar trocada. É só caso ela chame para eu poder dormir. Ou, de repente, eu não estou nem falando disso aí, só para eu poder tomar um banho gostoso, descer, relaxar, ou então ir para a terapia, ou ir no dentista, ou ir no médico. Hoje os aplicativos estão aí. Nós conseguimos fazer muitas coisas com os aplicativos, principalmente bancários, que vieram nos ajudar. Mas eu cuidei da minha mãe no início, que eu tinha que me ausentar para ir ao banco, e as filas eram enormes. Então, uma solução que eu tive foi colocar câmeras pela casa, porque minha mãe naquela época andava, e eu deixava minha mãe com alguém tomando conta, e eu ficava de olho também pela câmera. Uma vez, inclusive, eu pedi para uma amiga, porque eu estava com febre de 40 graus, suspeita de dengue, e quando eu voltei para casa 4 horas depois, com um remedinho de pirona, para baixar a febre e esperar o resultado se era dengue ou não, a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você me pede o que você quiser, mas nunca mais me chame para ficar com a sua mãe. Nossa! Nunca mais pedi para essa pessoa, não, porque eu percebi que aquilo foi exaustivo para ela emocionalmente, ela não estava pronta. Ela não estava pronta para se dedicar a uma pessoa que andava, levantava de uma poltrona. Ela não estava preparada, ela não estava preparada mesmo, né? Mas eu não estava em condições de cuidar. Eu tinha que descobrir o que eu tinha. Eu estava com febre de 40 graus. Gente, é uma dor insuportável, febre, dessa temperatura, né? Eu levei essas 4 horas porque eu tive que ficar no soro, tirar exame de sangue, etc. E eu ouvi isso quando eu cheguei. Ela talvez assista essa live, desculpa, meu amor, não falei teu nome, mas você sabe que foi você. Então, aquilo me chocou na época. Aí eu vi que nem todos estão preparados. Então, quando você vê um depoimento de alguém que fala, por exemplo, eu estou aqui na internet com um depoimento de uma pessoa que diz, eu não consigo lidar com isso, minha mãe não me amou, por que eu tenho que cuidar dela? Por que eu tenho que fazer isso? Eu me sinto capaz. A vida... Tem várias desculpas. Tem. E tem um outro fato que, às vezes, é muito dolorido para alguns deles. É cuidar mesmo. Porque é sofrimento ver o pai naquela... É uma fuga. Não cuidar. É melhor ficar, assim, dando uma assistência diferente do que aquele que teve a capacidade de abraçar a causa e vou cuidar, né? Sim. Então, meus irmãos não me ajudam, eu estou sozinha, isso não é certo, o que eu devo fazer? Eu me deixar, quer dizer, eu lavo, passo, cozinho, cuido e não durmo. Então, eu me lembro de uma época da minha mãe, antes do diagnóstico, e minha mãe, ela voltou de uma internação muito confusa. E nessa confusão, a gente não sabia que era Alzheimer.
Só que nessa internação de 32 dias no hospital, causou muita confusão, inclusive CTI, que ela ficou internada. E quando ela veio para casa, ela não reconhecia o quarto dela. Ela não me reconhecia em alguns momentos. E aquilo eu achei muito estranho. E eu passei 4 meses com ela, 4 meses, na qual eu cochilava de meia hora a 1h30 por noite. Eu não dormia, eu cochilava, porque ela me chamava. Contei uma vez que chegou ao cúmulo de 30 vezes que ela me chamou à noite. 30 vezes. Então, eu colocava uma cadeira do lado da cama, ficava nessa cadeira com os pezinhos na cama e ela tirava meus pés. Quem é você? E mãe, aí eu saía do quarto, aí eu voltava, porque ela me chamava. Então, a olheira ficou no joelho, né? Eu tenho até uma foto para provar que está na identidade da carteira de motorista, que eu não vou mostrar para vocês. E eu tive, e ela caía. Ela ia para as internações, porque ela não lembrava como andava, ela caía, ela perdia o equilíbrio. Então, era o tempo todo ali. Eu cheguei naquele momento a uma exaustão física, emocional, psicológica, mental, e o que você quiser, tremenda. Porque eu não conseguia nem me alimentar. Sentava para comer, ela me chamava. Então, eu ia atrás dela, eu comia porcaria, eu comia sanduíche, bebia água, eu não conseguia sentar para comer, porque eu não conseguia mesmo, ela não permitia. Até que eu comecei a correr pelos médicos. E um deles, uma geriatra, falou, é Alzheimer. Na hora, aquilo me assustou, mas eu dei graças a Deus também, graças a Deus eu já sei o que minha mãe tem. Agora é começar a tratar, porque a medicação vai equilibrar. Porque foi um momento, eu fiz isso tudo sozinha, por ser filha única. E tinha uma pessoa que vinha visitá-la, uma amiga dela, eu falava, fica com ela, que eu vou no banco, fica com ela 1 horinha, que eu vou lá comprar legumes, frutas, porque a geladeira não tem nada, eu não consigo sair. E ela ficava. E elas conversavam, era bacana, aquela coisa. Inclusive, mais adiante, ela se tornou uma espécie de acompanhante da mamãe, meio expediente. E nessa época, eu tive que fazer cirurgia. Quer dizer, a gente vai aprendendo e se virando, a gente tem que pedir, tem que falar, tem que verbalizar. Runa, aparece, assim, já mais de um familiar me fala que às vezes tem um conflito, né? E para mim, eu acho muito importante o que eu falei do vínculo familiar, de manter a estrutura, a maturidade. E aí chega um tempo, eu falo com a maturidade, todos nós, a gente vai pesando e pensando muito nos nossos pais. Né? O que eu posso fazer? É claro que se houver necessidade de procurar meios de todos terem que ajudar, eu acho que tem que buscar. Mas como que na psicologia você poderia sugerir a relação assim? A Ney, ela sempre, diariamente, ela faz uma reflexão e ela começa a fazer mudanças, né? Quando isso tá ligado com a minha vaidade, com o meu ego. Então, o que você fala para uma família grande que é importante para o pai ou para a mãe que está doente, né? Para que eles possam ter essa maturidade de conciliar. Porque eu vejo assim, ó, do mesmo jeito que tem o conflito, tem aliança, né? Aliança de estar juntos. O que você poderia sugerir? Porque na maioria de nós que cuidamos de um idoso, a gente já não somos mais crianças, somos pessoas maduras. O que você poderia sugerir para essas pessoas que estão vivendo um conflito talvez por ego, por sobrecarga, por exaustão? Como que você poderia entrar na psicologia? Isso tem que vir de dentro para fora. Eu posso falar um monte
monte de coisa que não vai entrar porque a pessoa não aceita. Ela tem que estar pronta para isso. Então, o que acontece? Quando você faz um acompanhamento familiar, seja com psicólogo ou gerontólogo, você visita aquela família, você conversa com aquela família, sim, mas tem que partir da própria. Tem que partir da própria. Você pode falar, olha, a sua irmã está cansada, você verifica como ela está abatida, qual foi a última vez que você ficou, quer dizer, seria bom você ficar, o que você acha, já que não dá para ficar um dia inteiro, você dividir de 8 a 1 da tarde, a outra pessoa vem 1 da tarde, fica até às 7 da noite, e de noite a sua irmã, que já cuida, fica a noite toda, nesse final de semana, o que abrir mão? Tem gente que não quer abrir mão de um passeio, não quer abrir mão de um sítio, não quer abrir mão de um cinema. Não, mas eu tenho meus outros compromissos, eu trabalho de segunda a sexta, e final de semana eu não quero ficar com minha mãe, ou com meu pai, ou com minha avó, com meu avô. Sim, mas vai ser pior se a pessoa que hoje cuida adoecer. E aí? Existem opções. A gente está falando do cuidador familiar dentro de casa, mas existem leques de opções hoje em dia que aqui no Brasil ainda não é muito bem visto, não é muito usual. Que são os cuidadores profissionais? Quem tem condições, se tem um plano de saúde, são os home care, no caso. Tem as casas de longa permanência, quer dizer, tem tudo. Eu estou precisando descansar. Então, vamos colocar a mamãe numa casa de longa permanência, ou vamos contratar 2 cuidadores durante esse período, porque eu vou fazer uma cirurgia, de apêndice, de vesícula, que são coisas mais rápidas. Vamos subdividir isso melhor. Quer dizer, vamos nos preparar para a guerra, né? Vamos dizer assim. E sentir. Porque, infelizmente, não adianta eu falar um monte de coisa se a pessoa não bater aquilo como verdade. É como o alcoólatra. Eu não sou alcoólatra. Quando eu quiser, eu paro de beber. Até que o dia acontece alguma coisa e a pessoa cai no poço. Então, na família, um dia, alguém adoece e não tem ninguém para ficar. Mas eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa para cuidar. Então, aí é que entra o Código Civil, a lei do idoso, o estatuto, são coisas diferentes que falam. A obrigação... E até o Ministério Público mesmo, né? Tem vários meios de chegar até ali, ou pegar, como a Luciana teve conosco, assistente social, desde um assistente social, levar aquilo, ver se consegue resolver no ventre da família mesmo, né? Que tem alguém da família que possa ir e ajudar a melhorar esse convívio e fazer com que todos trabalhem em ajudar a passar por todas as fases da doença. Porque vai ter aquela época que vai ficar acamado e vai aumentar as despesas no tratamento. Também. Vai aumentar com alimentação, vai aumentar a despesa com fisioterapeuta, com nutricionista, com fono, com... Eu quero te fazer uma pergunta que gente, ninguém está escrevendo nada aí para ela. Faça alguma pergunta também. Mas a pergunta que eu vou fazer é em relação a quê? Às vezes, eu percebo que a dor não é tanta financeiro. É a relação de estar presente. É aquela coisa que você convida, mas você continua na solidão. Eu acho que pesa muito. Como para você, mesmo você sendo filha única, mas eu fico pensando que quando a pessoa está doente, quando ela tem um paciente com demência, muitos dos familiares e amigos somem. Isso é verdade. Isso é grande verdade, na sua grande maioria. Né? E são 2 coisas que acontecem nessa fase. A doença
assusta, parece que ela é contagiosa. Por quê? Porque as pessoas têm medo de que você peça. Você peça ajuda, de estar presente. Então, se afastam. Isso aí é nítido. Então, você fica mais solitário ainda. Então, se você tinha um grupo de amigos de festa, grupo de amigos de festa param de te convidar, param. Ah, ela não pode ir porque ela está cuidando da mãe. Mas ninguém para pensar, não, para ela vir, já que eu estou em todas, vou ficar com ela lá e ela vai poder vir. Não, isso não passa pela cabeça de ninguém. Mas o segundo fator que acontece também, que depois que o nosso familiar parte, se você estava na sua exaustão, você adoece. Você desenvolve alguma doença física porque o seu não ouviu o seu eu, não ouviu a sua voz de que estava, e você adoece. Aí eu sei que você passou por isso, é um reflexo da exaustão, né? É um reflexo de depois de passar por toda a exaustão, relaxar e vir adoecer também, né? Sim, ou você engorda, ou você emagrece por demais. Eu engordei, né? O seu emocional desenvolve depressão, ansiedade generalizada, você desenvolve gastrite, porque você vai engolindo muito sapo, você desenvolve outras doenças, inclusive o câncer também. Então, o que acontece? Tudo isso vai pesando. Se você parar, a maioria das pessoas que cuidaram sozinha, que estiveram sozinha, elas tiveram algum problema físico ou emocional pós-luto. Então, coincidência? Não. É porque você não ouviu o seu emocional gritando, dizendo, socorro, não aguento mais. É dor nas costas, postura, você perde apetite ou aumenta o apetite, mas você perde noite de sono, você não dorme. Ou deprime também, né? Entra numa depressão, uso de medicamentos pesados. Isso. Se automedica. Também. Então, tudo isso vai colaborando com tudo, né? Eu não estou dizendo que eu desenvolvi um câncer por causa disso. O câncer já existia antes da minha mãe, mas eu não sabia porque eu não tinha tempo para ir a médico. Eu descobri pós a morte dela. Inclusive, eu estou de chapeuzinho aqui porque o cabelo ainda está crescendo, né? Então, eu ainda não assumi meu pouco cabelo. Então, o que acontece? Tudo isso vai gerando conflitos internos. Ah, você não quer vir. E aí famílias brigam, irmãos brigam com irmãos, porque há cobrança. Ah, a mãe gostava mais de você, você fica com ela. Não, mas vem visitar pelo menos. Ela sente, ela pergunta, para quê? Ela não lembra de mim. Mas ela lembra do amor, ela vai sentir, vai reconhecer sua voz, vai sentir seu toque. Venha tomar um café com ela, venha fazer uma visita. Isso vai fazer bem. Enquanto você está fazendo a visita, eu vou tomar um banho, eu vou preparar um café, eu vou fazer alguma coisa, vai ser aquele momento só de vocês. Mas o que adianta? Ela não lembra mais de mim. Não lembra porque você não vai. Porque se você fosse, tem certeza que ela iria sorrir. Mesmo não sabendo que você é filho ou filha, ela ia saber que você é uma pessoa muito querida. Minha mãe me chamava de mãe. Eu era a mãe dela. Tá? Para ela. E eu sempre chamei minha mãe de mãe. Nunca inverti as posições. Só que ela chegou numa época que ela tinha 15 anos, mentalmente falando. Tá? Como ela ia ser minha mãe, se ela tinha 15 anos, não conhecia, nem lembrava mais do meu pai. E a coisa vai acontecendo. Então, a demência em si é uma doença que machuca, mas machuca mais quem cuida, fere mais quem está ali. Porque eu comparo uma vela de 1,5 metro, que vai queimando, quando fica esse toquinho assim, falta pouco tempo, daqui a pouco vai embora, já pega, apaga. Aí chega
culpa, chegam as cobranças. Ah, eu deveria ter visitado minha mãe, eu deveria ter feito. Não fez, agora já era. Não passa. E tem um outro lado que está aliviado, né? Que fez tudo, mas adoeceu. Adoeceu, né? Eu tenho uma vivência aqui de famílias que já de início da doença, qualquer doença, mas mesmo da demência, convidaram, colocaram, né, uma reunião e colocaram tarefas. E foi muito bem organizado a relação, tipo assim, um fica por conta de levar para o hospital, para consulta, outro pelo financeiro, outro pela Receita Federal, outro para o dentista. E aí, eles trabalharam de uma forma onde todos... Aí mudava por um tempo. Não, agora você vai ficar com as compras. Eu vou ficar para dormir. Então, acabou que essa troca e essa reunião funcionou, entendeu? Quando foi chamado a participar. O que você acha disso? Olha, isso seria a perfeição, né? A divisão de tarefas. A divisão de tarefas. Seria o ideal, mas não acontece na sua maioria. É um 0,1% que faz isso, que dura e que dê certo. Porque chega um momento que alguém pula fora. Alguém pula fora em determinado momento. Ah, não dá para fazer isso não. Ah, não posso levar no dentista hoje não, vai você. E aí começam os conflitos. Aí começa, porque não consegue se entender. Então, quando você tem um marido cuidando da esposa, o marido ainda tem voz ativa e fala com os filhos, não, vocês têm que vir pegar sua mãe, porque eu não posso. Vai, acontece. Mas quando é filho cuidando de mãe, é filho cuidando de pai, ou nora cuidando do sogro ou da sogra, as coisas vão acontecendo erradamente e vai aumentando, vai aumentando. Ah, mas você disse ali atrás, quer dizer, precisa fazer uma terapia, precisa ter um acompanhamento, precisa ter as oportunidades de fazer, de ir na igreja e rezar, se você é católico, ir no seu centro, se você é de outra religião, ler a Bíblia, quer dizer, estar em contato com a espiritualidade, pedir para o universo ajudar. Então, às vezes acontecia alguma coisa, um exemplo muito simples. Ah, minha mãe, ela tem prisão de ventre, não consegue evacuar. E eu faço de tudo. Tem que mudar, tem que levar no médico, indicar uma nutricionista, mudar a alimentação. Ah, mas dá muito trabalho, tem que fazer a comidinha assim. É mais fácil fazer arroz, batata, não sei o que. Gente, ela vai continuar tendo prisão de ventre. Vai continuar. Você precisa abrir o seu leque. O que dá mais trabalho? Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para conseguir acertar. E depois que começa a acertar, as coisas vão fluindo. Eu não vou dizer para vocês que eu sempre fui ok, cuidei legal. Não, tinha aquele dia que eu estava estressada, estava cansada, não tinha dormido. E às vezes a gente falava uma palavra um pouco num tom mais alto, dava vontade de chorar, e não é justo, eu sou filha única, e xingar, mas minha mãe não tinha culpa, ela não sabia nem o que estava acontecendo, ela via a minha aflição, e pegava na minha mão, falava, tá bem, vai passar, porque ela percebia nas expressões. A gente tem que ter o maior cuidado, porque a síndrome do entardecer nada mais é esses medos que vêm aí, dessas sombras que aparecem. E a gente vai aprendendo a lidar com o dia. O conflito familiar é o que mais atinge o acamado, o doente, a pessoa que está ali que você cuida, porque eles percebem, eles sentem o ambiente,
você passar a olhar de cara feia para o outro, e ela está ali olhando, e aquela pessoa não é legal, não. Quando aquela pessoa se aproxima, não, não quero. Uhum. Aquela pessoa que cuida de mim olhou para você de cara feia. Quer dizer, não esse raciocínio, tá? É uma coisa inconsciente, mas que você vai percebendo, vai percebendo. Então, pedir ajuda financeiramente, para contratar alguém para ajudar pelo menos uma vez na semana, não dá para ser o dia inteiro, porque não tem dinheiro. Tem famílias que não têm dinheiro, gente, que depende do governo para uma fralda muito simples, que não faz o seu serviço. Às vezes tem uma ferida por causa do decúbito que não vira, porque cansa você acordar de 2 em 2 horas de noite para virar o acamado. Você não aguenta, você pega no sono e quando percebe, você acorda, já passou 5 horas. E está na hora de cuidar a pessoa. Tudo isso é muito cansativo. E eu dou parabéns para aquelas famílias que estão ali unidas, porque casais se separam nessa fase. Casais se separam nessa fase. Você está dando mais atenção para ela do que para mim. Você não quer sair mais comigo, mas vou sair com quem? Vou deixar como? Filhos, pasto nessa fase. Você precisa envolver todos que estão ali presentes naquela casa na tarefa. Eu envolvia meu filho. Não na troca de fralda, não no banho, não em coisas assim, mas dá essa fruta para a vovó na tigelinha. E eu olhava para ver se ela engolia direitinho de longe. E ele ia todo satisfeito. Eu alimentei minha avó. Mas é o seguinte, ela está de banho tomado. Vou pentear o cabelinho, pega o pente lá, passa aqui enquanto eu estou cuidando daqui, passando creme nos pés, e vai envolvendo. Isso vai criando laços de cuidado. Isso é importante. Envolva seu marido, envolva sua esposa no cuidar. Porque isso é que vai fazendo com que as pessoas entendam melhor a sua posição. Nossa, dá um trabalho. Porque você acorda de manhã, você precisa fazer o quê? A higiene da pessoa, primeiramente. Né? Dar o café da manhã. Às vezes você troca uma fralda, faz aquele higiene, faz o café, depois é que você vai dar um banho, tem que passar um creme, hidratar o corpo, vestir, trocar o lençol. Enquanto eu estou dando banho, tira aqueles lençóis da cama para a mamãe, coloca tudo ali. É final de semana, dá para fazer isso? Porque enquanto eu estou aqui, eu não posso ficar em 2 lugares. Vai envolvendo, separa no armário, isso e aquilo. Traz a medicação, vai na farmácia, compra isso para mim, vai envolvendo. E as pessoas vão começar a perceber o quanto aquilo dá o trabalho e como é gostoso contribuir, colaborar, principalmente com criança. E a relação de fazer laços, né? Porque se a mãe, se os familiares estão fazendo com amor, com amorosidade, aquela criança também está absorvendo isso como um espelho, né? Como um espelho, como um reflexo. Eu não aguento mais de novo. Acabei de dar banho e ela foi, sujou toda. Eu acabei de trocar a fralda e ela se... Bem, já sabe, né? Mas que droga, que porcaria. Não, poxa, ok. Ih, vamos ter que fazer tudo de novo. Vamos embora. Começar tudo zero. Vai lá, vai buscar isso, vai fazer aquilo, vai... enquanto eu tiro aqui e limpo tudo com respeito ao idoso, não colocar em situações que ele possa se sentir constrangido. Porque o banho, por exemplo, quem é que fica constrangido no banho? Não é o idoso, somos nós que damos o banho. Uma mulher que dá banho a um homem fica constrangido e vice-versa, até que acostuma. Você, quando está trocando uma fralda, você fica com nojinho no início. Esse nojo é nosso, não é deles. Até que você começa a pegar o jeito e o ritmo, e você faz aquilo no automático.
depois. Quando você vê, você já está metendo a mão ali, olhando se está sujo. Opa, pega ali, pega o lenço no meio desse, pega o creme T, pega o óleo de girassol, pega não sei o que lá, vamos lá, vamos limpar, não sei o que. E agitar. E no final elogiar. Poxa, obrigada. Valeu. Nota 10. E isso que a gente pode fazer de diferente para amenizar esses conflitos, envolver a família. E assim que você envolve seus irmãos, é assim que você envolve outras pessoas quando vão ali. Não como uma obrigação. Uhum. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma vivência, experiência de vocês? Aqui não está rodando nada, eu não sei nem... Para mim não está rodando nada também, não tem pergunta nenhuma, não tem ninguém escrevendo nada. Mas eu tenho uma vivência que eu experimentei, foi o conflito por causa do financeiro. É uma coisa que às vezes acontece. Às vezes aquele idoso tem uma renda muito importante e tem sim o conflito dos filhos por causa da renda daquela pessoa que para uns está mal direcionado. Como que você vê isso? Tanto a relação que eu falei da renda dela, mas também do financeiro, que às vezes a pessoa não pode estar presente, mas ela pode sim ajudar financeiramente. Uma das O Fernando falou que tem vários comentários. Fernando, eu não acredito, eu não tô vendo nada aqui. Você tá vendo comentários? Não, tá tudo lado aqui para mim. Só tem... Para mim também. Deixa eu ver. Você não tirou... Eu não sei. Tudo bem. Eu quase não venho aqui nesse Instagram. Reconheço. A Nésia reconhece que tem uma recarga sobre a minha irmã Alice, que está à frente dos cuidados com a minha mãe. Agora que eu enxerguei. Fernando, muito obrigada por estar presente conosco. Deixa eu ver aqui. Então, mas mesmo assim não está correndo, gente. Eu não estou vendo nada. Eu acho que está daquele a obrigação de fornecer apoio financeiro. Tem muito comentário. A obrigação de fornecer auxílio financeiro é obrigação recíproca, quando é os pais com os filhos e na idade avançada os filhos com os pais. Isso é ponto. Agora, eu não vi. Também estou vendo muito. Deve ser a configuração, deve ser a minha configuração mesmo. Isso. Só que agora aparece alguma coisinha aqui. Pode. Sempre tem aquele filho que ganha mais que os outros irmãos. Então, ele pode ajudar mais. Então, isso tem que ser em acordo com eles, porque judicialmente você pode recorrer à ajuda. E o juiz é que vai determinar, vai bater o martelo. Geralmente, quem cuida é que tem a curatela, administra a pensão, se tiver pensão, se tem a aposentadoria do idoso. E esse dinheiro é do idoso, para o custeio do idoso, para o tratamento dele, para as medicações, se usa fralda, se usa pomada, se usa creme, se usa isso, se usa aquilo para ele. E até mesmo, se houver uma sobra, para algum tipo de vestimenta, porque ele não pode andar nu dentro de casa, né? Uma colônia, isso, aquilo, outro. Mas o dinheiro ajuda a pagar o aluguel. Ok, o idoso dorme naquela casa, então também é importante isso. Mas tem que frisar que aquele dinheiro é dele, o cuidado dele. Ele trabalhou, se aposentou, e aquele é um direito dele. Então não pode ser desviado para você fazer outras coisas. Tem que ser usado para comprar alimentação específica, as frutas, o alimento nutricional, né, que muita gente tem que usar para
para fortalecer aquela alimentação, porque não come direito, ou está comendo papinha, tem que dizer muito por aí. Está conseguindo ler aí? Descobriu alguma coisa? Pois é, aqui agora que eu vi o Boa Noite, Janete, eu coloquei para vocês que não aparece para mim, aparece pouca coisa, e o que vocês escreveram, eu não sei se já apagou, não sei, porque eu quase não venho no Instagram, né? Eu fico muito lá no Facebook. Fernando, tem muitos, mexe aí. Ah, Fernando! Beijo, Fernando. Até que enfim você reapareceu, Fernando. Eu tô mexendo. Deixa eu te pedir, Juana, você pode continuar falando e eu vou ver se eu encontro esses comentários, porque pode ser, não sei o que está acontecendo. Tem horas que vejo comentário e comento também, mas não aparece também. Ó, agora eu vi. A Célia Torre, boa noite. Então, gente, eu acho que aparece e depois deleta. Porque depois, o seu, Janete, eu vi agora. Boa noite, Célia. Beijos, obrigada. Fernando. Ah, Fernando, que bom te ver aqui. Então, eu vejo que ainda, na minha percepção, é que eu comentei várias vezes. Se vocês quiserem comentar novamente, escrever alguma coisa, alguma pergunta para ela, ou da vivência de vocês, até eu vou voltar para o Fernando. Recentemente ele falou, Leí, pode sim gerar até uma inimizade. E eu fui dormir com aquilo, né? Às vezes, conforme você fala para o seu familiar, você pode gerar uma inimizade mesmo. Eu tenho uma amiga onde uma briga de família, o filho desapareceu e tem mais de 5 anos que ele não visita a mãe, que tem demência. E ela fica esperando ele. Então, como eu falei, como a Marinês falou, várias pessoas falaram, é que é um assunto muito delicado. Até a forma de eu, fisioterapeuta, falar, pode a pessoa pensar assim, ela está me julgando. Não, são sugestões que a gente dá, né, para que haja essa aliança com a família. Fernando, vou resumir tudo que escrevi aqui hoje. Agora eu tô vendo rapidamente. Sim, meus irmãos, a Lupe, 2 deles não falam comigo. Eu cuido do pai porque meu pai era muito ruim quando jovem. Olha que interessante o que ela colocou, né? Ela cuida sozinha e o pai era muito ruim quando jovem. É isso mesmo, Lupe? Uhum. Estou adorando a live. Não estou conseguindo ler. Tá tudo, não tem figurinha nenhuma, não tem letrinha nenhuma aqui. Nada para você? Ela disse o quê, a Lupe? Meus pais, eu cuido... Não, meus 2 irmãos não falam com ela. Por quê? Porque ela cuida sozinha e o pai foi muito ruim quando eles eram jovens. Uhum. E guarda aquela mágoa, aquele ranço de uma época que já passou e que você deveria ter superado. Olha, Enia, faça terapia, faça análise, porque o poder do perdão está aí. É essa hora que você tem que ser superior a essas mágoas. Ah, falar é muito fácil. Você não viveu o que eu vivi. Mas agora são outros tempos. E você vai se cobrar, você vai se culpar de não ter ido. Enquanto faça as coisas em vida. Depois que vai embora, você não tem mais essa oportunidade. Faça em vida. O Fernando falou assim, ó, e foi o que ele falou, pedir para um filho, ou talvez que ele quer dizer, pedir para um irmão se importar com a sua mãe ou com seu pai,
Não existe. É muito difícil mesmo, Fernando, o que você está falando. Pedir para alguém que é filho para cuidar é muito difícil a gente pedir. Mas, às vezes, é o único meio, Fernando, de você chamar aquela pessoa para a realidade, né? Porque senão aquela pessoa cada vez vai ficar mais afastada. Principalmente quando você é solteiro, tá? Você não tem família, não faz nada, só cuida da mãe, do pai, isso não dá trabalho. É. Eu cuido bem dele e ela perdoou, a Lupe perdoou, o pai dela batia muito neles. Uhum. O perdão, faça em vida. Isso é lindo. E o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente mesmo, né? Isso é maturidade espiritual, quando a gente consegue perdoar e buscar que aquela outra pessoa nos perdoe também, né? Verdade. Corre até ao contrário. André, eu não sei mexer. Eu estou recebendo mensagem no outro celular para me correr a tela ao contrário. Ah! É verdade! Eu consegui! Coisinha. Gente, mas tem muita mensagem mesmo. Agora sim! Não aparece para mim. Deixa eu ver aqui. Mariane, verdade. Marianês, eu não vi nada. Outros tempos. Agora que começou a live. Ai, meu Deus. Eu que digo, né? Eu que digo. Pelo amor de Deus. Fiquei até vermelha. Ai, céus. Gente, eu acho assim, que todos nós temos possibilidades para avaliar e maturidade e reflexão, tanto espiritual. Obrigada, quem me orientou. Olha, gente, mas o que tem aí, urgente, que você mandou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que você mandou? Alice, é a mesma atitude que ter que ser o próprio filho. Eu penso assim, Alice está afirmando o que o Fernando falou, que pedir para o filho cuidar ou amar não cabe. Maravilhosa live, como sempre, digo, live de milhões. Ai, que pena que eu não vi o comentário de vocês. Quem é que vai me seguir aqui no Instagram, hein? Porque não, né? Mas eu não vi nada aqui não, Fernando. Marinês, cuidar é palavrão. O Fernando falou que cuidar é palavrão, quando se diz na família. Você acha que é? Não, não é. Porque você é o primeiro que se cuida. Mas quando você convida a pessoa para, tipo assim, vem cuidar comigo, todo mundo foge. Muita gente foge. Foge, mas foge por quê? Por que foge porque, às vezes, eu vou falar uma coisa. O Fernando e algumas pessoas... Tem algumas pessoas que sabem dividir e compartilhar, né, as tarefas. E tem outros que pegam aquilo e acham que consegue, desde o começo, fazer sozinho. Outros... Que faz melhor. Eu acho. O meu jeito é o melhor. O meu jeito é o melhor. Ninguém troca fralda melhor do que eu. Ninguém faz a comida melhor do que eu. Ninguém dá comida melhor do que eu. Eu sei dar comida. Quando você está sozinho, às vezes você está sozinho porque você não percebeu, afastou os outros. Não é assim que se faz, não. Eu faço diferente. Sai, vai lá e faz. Você não delega. Você quer fazer. Por isso que você está cansado. E outras vezes não, realmente. Ninguém quer fazer porque cuidar assusta.
Você tem medo, como aquela minha amiga. Não, ela ficou horrorizada. Ela falou, eu não tenho jeito, eu não levo jeito. A pessoa não tem jeito para isso. Então, aquilo assusta. Então, são vários pontos de vista, são várias situações totalmente. A gente não pode julgar. A gente não está aqui para isso. Não está. Não está. Não está mesmo. Então, é difícil. É por aí mesmo. O Fernando falou parabéns, experiência própria e sabedoria técnica. É verdade mesmo. Outras vezes é para evitar situações de conflito mesmo. A Maria Inês falou isso, eu também acho. Quando a gente quer não ter conflito, a gente acaba deixando e não convidando, né? Já que aquela pessoa, ela se omitiu o tempo todo. Porque tem pessoas que não estão preparadas. Não é que elas não estão preparadas, então elas saem fora e não conseguem cuidar. Cuidar é amar. Ah, Janete, que bom que você comentou. Cuidar e amar. Zelar e ser espelho que reflete amor. Apenas amor. Janete, eu queria que você colocasse aí que se você ainda continua todo mundo tendo deveres na sua família. Porque a Janete, algum tempo atrás, ela falou assim, ó, que ela dá um dinheirinho para todo mundo. Eu não sei se é um dinheirinho, e aí acaba que ela tem, eu vejo que ela vai para um sítio, para uma fazenda, e ela tem também o momento dela tomar o cafezinho dela, o momento que ela namora com o esposo dela, entendeu? E essa parte aí é relaxante, hein? Então, eu vejo que ela tá conseguindo ainda coordenar tudo isso. Ah, ó, tenho, faço Pix. Ah, isso que ela falou. Ela faz Pix. Ela dá um Pix para todo mundo e consegue solucionar a situação. Uhum. Gente, a gente vai finalizar porque maravilhosa. Porque o assunto era isso mesmo que eu queria trazer e eu acho que ela trouxe com muita experiência, muita vivência e o lado da psicologia mesmo. Mas eu tenho certeza que todos nós sabemos que muitas das coisas nós precisamos olhar para o nosso familiar, para o nosso paciente que está com demência ou não está com demência, mas é idoso. Por quê? Eu complemento te interrompendo, desculpa. Pode falar. E a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que nós precisamos nos cuidar para poder cuidar bem. Também. Se a gente não se cuidar, não ir ao médico, relaxar, não fazer algum hobby, nem que seja ler um livro, nem que seja palavras cruzadas, nem que seja para ir fazer uma caminhada, nem que seja para fazer alguma coisa, se a gente não se cuidar, a gente não vai aguentar o tranco e vai dar problema lá na frente. Eu acho que o horário ainda não dá para falar que vai dar merda, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado conosco, nos cuidar, nos amar, para poder ter empatia, para a gente poder entender a posição do outro e estar bem, não chorar, não gritar, não reclamar na frente do nosso idoso que está sendo cuidado por nós, porque eles percebem isso. Percebe? O último órgão que para de funcionar são os ouvidos. Escutam tudo que a gente fala. Não está prestando atenção, não, dá muito trabalho, já tinha que ter morrido. Você acha que não escuta? Mas esse grupo aí que está entrando, eu acho que é todo mundo muito delicado, todo mundo muito bom, né? Essa mas live eu acho não é só para o grupo, ela tem que ser compartilhada, porque as pessoas precisam ter consciência disso. Consciência. Não falar certas coisas, não gritar, não reclamar, se afastar
mal-estar, não estou bem, vou explodir, vou no banheiro, vou tomar um banho de água fria, vou tomar uma água, vou chupar uma laranja, aproveito e já trago uma descascada para ela ou para ele. Quer dizer, vou fazer, sai de perto. Não a Lupe, ela compartilhou uma coisa assim, que dói. Cuido do meu pai sozinha. Já perdi 3 mamografias. Cuido do meu pai e da minha filha, que tem paralisia cerebral. Gente, é muito fácil a gente mostrar o caminho, mas a realidade é diferente para cada um, né? Pensa, perder 3 mamografias. Então, ela não tem vida, tá? Ela não tem vida, né? Pois é. Pois é. Tem que se cuidar, para poder cuidar. Gente, vamos finalizar. Muito obrigada. Já foi mais de 1 hora. 1h11. Eu quero agradecer a todos as pessoas que participaram, né? E principalmente por vocês comentarem a vivência de vocês. A partir da vivência de vocês, eu e a Ruana, nós aprendemos muito, né? E isso passa a ser um fator da gente abrir o leque para falar mais sobre o assunto. Um exemplo agora foi da Lupe. A relação da prevenção, né? A relação, o que a Ruana está vivendo. A Ruana, ela está passando por... Você ainda está passando pelo tratamento do câncer, Ruana? Já estou curada. Já está curada? Eu já estou na remissão, tomando os comprimidos durante 5 anos, que me deixa na TPM. Irritadérrima, né? De pavio curto, mas isso eu estou dominando, eu faço terapia, eu me cuido, descobri há tempo, fiz a cirurgia, fiz a quimio, fiz a rádio, perdi o cabelo, mas estou aqui, bola para frente e sempre em frente. Sim, boa noite e muito obrigada, né, por compartilhar. Obrigada, Ruana. Você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que cuidou da mãe, cuida do filho, está cuidando. E o cabelinho que está nascendo está igualzinho da mamãe, encaracolado, ó. Ah, é? Igualzinho, não nasceu junto, não. Nasceu encaracoladinho. Você perdeu tudo, Ruana? Não só perdi o cabelo da cabeça, mas perdi do corpo todo. Até sobrancelha. Nossa, Ruana. Ficaram ralos, ainda está ralo, está começando a nascer. Até o pelinho do nariz, tudo. Também perdi. Antes que vocês perguntem. Então, gente, a vivência dela é um aviso para todos nós. Eu estou buscando muito o equilíbrio dos meus sentimentos. Porque se você consegue equilibrar os sentimentos, se você consegue ter o controle sobre você, acaba que sua mente, o seu corpo vai trabalhar melhor durante o dia, durante o mês, e você vai poder, sim, ajudar mais pessoas, né? Isso, é isso. Eu agradeço pelo convite mais uma vez, de estar aqui contigo. Muito obrigada. Eu não consegui ler os comentários, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal e na próxima live que eu estiver fazendo por aqui no Instagram, venha participar também, ok? Gente, vou fechar. Muito obrigada. Receba o meu abraço. Excelente final de semana. Que Deus nos abençoe. E obrigada a todos. Obrigada, Ruana.